Para a gente expandir um pouquinho mais esse assunto, nós convidamos para participar com a gente aqui do Tem Notícias o doutor Alexandre Naime Barbosa. Ele é chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e fala diretamente de Botucatu por Skype com a gente. Doutor, muito boa tarde. O senhor acompanhou aqui os dados que nós passamos agora, mostramos o percentual a nível Brasil, a nível regional. Com relação a esse total de vacinados até agora, a gente ainda corre um grande risco de contaminação pela Covid-19? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da TV Tem. É importantíssimo lembrar que o objetivo, a eficácia da vacina não é impedir a transmissão. Nós temos que lembrar que as vacinas, elas têm como objetivo evitar casos graves, diminuir a quantidade de pessoas, então, que podem ir para uma hospitalização ou que podem necessitar de UTI ou mesmo óbito. As vacinas, tanto a Coronavac quanto a Oxford AstraZeneca e mesmo as vacinas que vão chegar no futuro, como a da Pfizer, elas impedem a Covid grave, ou melhor, reduzem a chance de uma pessoa evoluir para quadros graves. Portanto, elas não impedem a transmissão, a pessoa pode ter uma Covid leve. É óbvio que como quem tem Covid leve transmite com menos facilidade de quem tem um quadro mais grave, nós vamos ter algum impacto em termos de transmissão no futuro. Mas para isso, respondendo objetivamente o que você me perguntou, Thaís, nós vamos precisar de um percentual de vacinados na população em geral, e aí fora os grupos de risco, né, que estão sendo vacinados agora no começo, nós vamos precisar de cifras acima de 70% a 80% da população, coisa que provavelmente não vai ser atingida, pelo menos em termos nacionais, esse ano. O ministro da Saúde hoje colocou que ele espera que termine a vacinação nos grupos prioritários apenas em setembro. Então, nós temos um longo caminho para vacinar só os prioritários. Agora, para você atingir uma população global, inclusive jovens, né, que infelizmente estão sendo acometidos de formas graves nessa nova fase da pandemia, muito provavelmente só para o segundo semestre do ano que vem. Doutora, a gente escutou falar muito lá no início da pandemia, no ano passado, sobre imunização coletiva, imunização de rebanho. Tem que ser imunizado 70% da população para começar a acabar com essa quantidade de mortes. Essa tese vale para o coronavírus, com o tanto de mutações que a gente vem acompanhando que o vírus tem? Vale sim, e as vacinas vão sendo atualizadas, né, de acordo com o que vai chegando de informação em relação à eficácia das vacinas frente às variantes. Então, por exemplo, a gente já tem informações que a Coronavac, ela tem ação sobre a variante de atenção a P1 e também a Oxford AstraZeneca, mas caso não fosse efetiva, nós poderíamos mudar um pouco a vacina. A vacina para a Covid, com certeza, vai ser uma vacina que vai precisar ser feita a cada intervalo de tempo, talvez 6 meses, talvez 1 ano. Mas isso é adaptável. A questão é que nós já vemos o resultado da vacinação em termos práticos. Cidades que têm uma cobertura bastante ampla de vacinação, principalmente na faixa etária mais de idade, né, acima de 80 anos, já demonstrou redução de internação e de óbitos nessa população. E agora nós vemos uma nova fase da pandemia, né, que é justamente a doença mais grave nos mais jovens, que tem que sair para trabalhar, que às vezes se expõem também em festas clandestinas e que infelizmente ainda não foram vacinados. Por isso o esforço coletivo deve ser feito no sentido de adquirir mais vacinas, quer seja pelo governo federal, pelo governo estadual e até mesmo iniciativas municipais. Aqui em Botucatu nós temos um projeto que, se der certo, vamos tentar vacinar a cidade inteira com a vacina da Oxford AstraZeneca. E é assim que tem que ser feito. Quanto mais a gente ampliar a vacinação, mais proteção a gente vai dar para cada indivíduo e, em termos coletivos, como você muito bem colocou, evitar a transmissão do vírus numa fase mais subsequente. Nós já temos vários casos de reinfecção, né, de pessoas que pegaram Covid pela segunda vez. Agora, mesmo com a vacinação avançando, a gente pode ter uma luz lá no fim do túnel, pensando em vacinação avançando, por outro lado, as novas mutações do coronavírus. Como fica tudo isso? Tudo isso, Thaís, vai ser resolvido em relação a você conseguir fazer plataformas de vacina que sejam adaptáveis ao vírus que está circulando, coisa que já acontece, por exemplo, na vacina da influenza.
Todo ano a gente muda um pouco quais são os componentes da vacina contra a gripe para poder atualizar com as cepas, com as variantes que estão circulando. E com a Covid não vai ser diferente. Até o momento, os dados que nós temos de eficácia das vacinas que estão sendo utilizadas não nos colocam em risco de que essas vacinas não sejam efetivas, por exemplo, contra a variante P1. Então, os dados, como eu já citei, tanto da Coronavac quanto da Oxford AstraZeneca, em relação à proteção, inclusive contra a P1, foram mais de 67 mil trabalhadores de saúde vacinados em Manaus com a Coronavac e se avaliou a eficácia contra a variante P1, que é a predominante lá, ela se mostrou eficaz e nós temos trabalhos parecidos com a Oxford AstraZeneca, mas se for necessário a gente adapta a vacina. E como ela provavelmente vai ser sazonal, visto que a imunidade contra a Covid ela parece ser temporária, então essas vacinas vão sendo atualizadas, como já acontece com a vacina da gripe. Doutora Alexandre Naime Barbosa, muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre muito bom ter o senhor aqui com a gente, esclarecendo todas as dúvidas no Tem Notícias. Uma ótima tarde para o senhor. Então, a gente falou agora sobre toda essa situação da vacinação e a gente conclui que com tudo isso, Daniel, a gente vai precisar se cuidar, a gente está se cuidando e precisa continuar ainda por um bom tempo, né? A gente ainda não sabe quais são as novas mutações do vírus, os pesquisadores ainda estão descobrindo, né, coisas novas, então o importante é que a gente se cuide ao máximo. Não, e isso é um protocolo de vida, né? Pelos próximos anos, como dizem os médicos, não tem jeito. A gente tem que realmente ficar em alerta até que tudo isso realmente seja controlado com o uso da vacina, como bem disse o médico. Obrigado, Thaís, pelas informações, tá? Boa tarde para você, boa tarde também para o infectologista.